Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Boaventura e estou aqui para o nosso segundo aposta da rodada. Se você está chegando agora, o que é isso? O que é a aposta da rodada? É um lugar para a gente resenhar, falar de futebol, olhar placar, dar palpite, mas muito mais do que isso. É um lugar para transformar jogador em apostador, porque jogador caro só é bom no campo, tá? E às vezes nem assim dá resultado. Aqui o negócio é apostar e apostar com consciência, com segurança. Então, para isso, obviamente, eu não estou sozinha. Estou aqui entendendo também, junto com vocês, como funciona esse universo com duas feras, o Fábio Netuno e o Ricardo Full Trader, que participam dessa live aqui. Vamos juntos, meninos! Netuno, tudo certo por aí? Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Boa noite, Dani. Boa noite, Ricardo. Estou aqui para falar bastante dos jogos da semana e trocar aquela resenha. Eu só queria saber o seguinte, Full Trader, boa noite para você. Você acha que foi bem nos palpites da semana passada? Dani, eu vou pedir revisão do VAR. Primeira coisa, porque postaram no Instagram lá os meus palpites e postaram, por exemplo, no jogo do Santos, que eu tinha falado que o jogo ia ser 1-0 para o Santos. E foi o contrário. Falei, o Santos vai perder o jogo por 0-1. E eu acho que não colocaram o meu ponto aí, então eu vou pedir revisão do VAR. Mas, de qualquer forma, meus palpites são para não ser... Façam o contrário. Porque eu de palpite... Entendi. Você já está entrando no STJD no segundo aposta da rodada. É isso que você está argumentando, então? Exatamente. Ah, muito bom. Revisão do VAR, semana que vem vocês vão ver só. Olha, o negócio é o seguinte, daqui a pouco tem mais palpite, a gente vai falar aqui de jogos do Campeonato Brasileiro, vamos falar também, obviamente, de Copa do Brasil. Vocês viram a classificação do Vasco da Gama em cima do Operário, como é que foi? É o famoso com emoção, né? Dizem por aí que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Dessa vez não foi na virada, não, foi nos pênaltis mesmo. O negócio foi complicado. A gente vai falar de mais jogos aqui ao longo deste caminho do aposta da rodada. Vamos só fazer o seguinte, já que o Full Trader já está aí pedindo VAR, pedindo não sei o quê, vamos dar uma olhada nos placares da semana passada. Isso aí é daqui a pouco. Já a gente vai dar palpite aqui, mas antes eu quero ver como é que foram os da semana passada. Eu queria dizer para você, Full Trader, que este placar aí é o motivo, talvez, da nossa... Não sei se é uma rusga que se criou a partir desse momento. Não consigo dizer o que aconteceu, entendeu? Eu sei que você botou um empate ali inexistente, Full Trader. Eu fui enviesado pelo jogo anterior do Flamengo, que não produziu, e eu assisti o jogo, fiquei enviesado pelo último jogo, e aí fiz essa merda, né? O Flamengo arrebentou, jogou, pressionou o adversário, enfim, não deu confiança. E, enfim, isso daí eu mereço as vaias da torcida mesmo, e paciente. Da próxima vez vou back Flamengo. Muito bem. Ah, Beck e Lei. Ô, Netuno, explica aí de novo. Eu estou entendendo ainda, né? É Beck e Lei. Beck é a favor, e aí você só conta com a vitória, não é isso? E Lei, para os leigos como eu, é o empate ou contra um time. Explica melhor para a galera antes de falar desse teu palpite do Palmeiras aí. Vamos lá, então. O Beck, exatamente o que você falou. Beck quando nós estamos a favor de algo. Como se nós estivéssemos comprado no Flamengo. Ou seja, a gente precisa que o Flamengo seja o vencedor daquela partida. O Lei é como se nós estivéssemos vendido do Flamengo. Daí a gente tem, nesse caso do futebol, nesse mercado, as outras opções. Se eu estou contra o Flamengo, eu estou a favor do empate e da LDU. Certo? Por exemplo, nós vamos no mercado correto. Tem lá 15 opções. No da Lei, do 2-2, pode acontecer qualquer outro placar. Ah, entendi. Ou seja, você pode ser lei e empate também, e aí qualquer vitória te serve. Perfeito, aí, ó, já passou no... Olha as coisas melhorando pro meu lado aí, ó. E Netuno cravou, hein? Cravou esse 2-0. Aí o Abelão não nos falha, né? O Abelão é forte. Ô, Netuno, posso confessar uma coisa pra você? Eu sequei muito você nesse 2-0, porque eu tava no 4-0 e o Palmeiras fez 2 gols em 10 minutos de jogo. Eu falei, essa daqui eu vou cravar e aí eu vou fazer esses 3 pontos e já era. E o Palmeiras simplesmente não marcou mais gols, acabou o jogo terminando 2-0. Eu falei, nossa, agora aguento o Magrão na live e acabou 2-0. E vou te falar, cara, todo mundo brilhou aquele 2-0. Eu fui olhar o Lei goleada a 2, acho que até um pouco abaixo de 2 estava. E não peguei o Lei goleada, deixei passar, era muito disso.
Ih, rapaz, sobe mais um pouquinho aí para eu ver esse nacional e internacional, o placar. Bota ele mais para cima na tela. Eu falei esse 1-1, vocês lembram? Eu acho que eu também vou querer o VAR. Então, Eu quero o VAR no jogo do Corinthians também. Eu quero STJD no jogo do Corinthians também. Não, você deu empate, eu me lembro. eu não sei. Tá errado. Nada aí. É pra gente mal, né? De propósito. Não, tá bom. Esse Racing e Corinthians aí foi mais complicado, né? Eu consegui cravar ali, ganhei 3 pontos. Achei justo o que a produção mostrou. Acho que está corretíssimo. Só para o pessoal entender, né, como que a gente definiu aqui, a gente definiu assim, quem cravar o placar leva 3 pontos, quem acertar resultado, né, empate, vitória, enfim, derrota, leva 1 ponto e, obviamente, se você não acertar nada, você não leva nada. Fluminense 2, União Espanhola 0. Aí, Full Trade, tá reclamando, cravou. Eu não vou pedir VAR para esse que eu ganhei, mas eu também não me lembro se eu coloquei esse 2-0. Tá bom. Eu tô falando que vocês estão bons comentaristas já. Comentarista é tudo assim. Não lembra o que fala. Se fala errado, não lembra. Se fala certo, por exemplo. Eu lembro perfeitamente, ô Netuno, que eu falei 2-1 São Paulo em cima do Grêmio. Eu me lembro perfeitamente. Ah, não, mas essa aí precisa do VAR, porque realmente o que foi a roubalheira, isso inacreditável. Não deram pênalti pro Grêmio. Pênalti claríssimo, por expulsão. Foi só filadeira. E depois deram um pênalti pro São Paulo no inacreditável, né? Tem um inacreditável. O futebol brasileiro, olha, tem o VAR me quebra. Muito bom. São Paulo e Grêmio tá aí, então, 2-1. Foram esses os resultados? Tem mais algum pra gente passar? Ainda tinha ali outros resultados, não tinha? O do Santos a gente não viu. Bota aí de volta a tela pra gente. Sobe mais um bocadinho, que tem outros resultados ali para baixo, ó. Vasco da Gama, porra. Esse aí também, se vocês acertassem, eu ia achar que tinha alguma coisa errada. Esse aí eu falei, não, o Vascão não vai levar não, e meteu um 3-0. O único que pontuou foi o Netuno, ele colocou 1-0, mas ganhou o Vasco. Pelo menos ganhou alguma coisa, né? Era imprevisível esse jogo. A estreia do Diniz teve um impacto interessante. A gente vai falar disso quando a gente for prever a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo, vou falar um negócio para vocês. Foi pior até do que vocês esperavam. Totalmente. Mas, ó, eu em defesa dos times que entraram em campo, nenhum dos dois tinha armador, né? Não tinha cérebros pensantes nos meios campos, porque eram muitos desfalques. E aí, Cruzeiro e Atlético Mineiro, não chega a ser surpreendente? Existe alguma estatística, gente, que fale desse clássico especificamente? Porque ele é um clássico de muito empate e poucos gols, né? Eu tenho essa impressão. 8%. Em média, 8% dos jogos vão ser 0-0. Eles vão terminar empatados em 0-0. O Cruzeiro foi melhor nesse jogo, né? Mereceu vitória. Foi. Eu também achei que o Cruzeiro jogou melhor esse jogo. Eu voltei do Maracanã, parei para assistir e achei. E aí, ó, Corinthians 1, Santos 0. Teve alguém que cravou aí, hein? Eu quero meu ponto aí. Eu quero meu ponto, vai revisar, porque eu falei que o jogo ia ser 1-0 para o Corinthians. Acabou sendo 2, mas eu tenho um pontinho. Eu acho que eu falei que era 2-1 pro Corinthians também. Eu acho que eu não falei que o Santos ia ganhar esse jogo, não. Quando eu acerto, todo que eu só pra cá, não acredito. Mas eu tenho essa impressão. Bom, por enquanto estamos assim, Netuno com 11 pontos. Acho bom você não reclamar mesmo, Netuno, do que está acontecendo. Eu tô com 9 pontos, mas se contar direito esse jogo aí que eu falei que o Corinthians ia vencer, eu vou para 11 também. E o Full Trader tá com 7, por isso que ele tá querendo VAR. Segue o líder. Tá bom. Então, olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, daqui a pouco a gente vai dar os palpites de hoje também, mas vamos começar a falar da rodada, vamos começar a entender um pouquinho mais aqui de apostas e de odds pra gente poder girar o nosso aposta da rodada. Vamos pegar a rodada do Campeonato Brasileiro, tô com ela aqui na mão, separei alguns jogos dessa rodada de número 10 pra gente comentar. Vou começar por Fluminense e Vasco, tá aí a tabela do campeonato para dar uma ajudada pra gente, né? O Fluminense apareceu ali em 7º, o Vasco tá numa situação um pouco mais complicada em 13º, mas uma coisa me chamou a atenção.
Os dois times têm uma vitória nos últimos 5 jogos. E aí, assim, o Fluminense ainda vai jogar a Copa do Brasil, vai estar menos descansado, porque o Vasco já jogou nessa terça-feira a Copa do Brasil, então tem um dia a mais de treinamento. Como é que estão, hein, ô Full Trader, as odds? Odd ainda não tem, né? Mas como é que tá a expectativa para esse jogo? Assim, o que você pode falar do quanto que o que a gente está vendo aí de ânimo do Vasco e irregularidade do Fluminense entram como para os apostadores? O mercado deve abrir algo próximo aí, a cotação entre o Fluminense perto de 1,80, né, 1,85, o mercado dizendo, ó, Fluminense favorito que joga em casa, não é aquele favoritismo, né, muito forte, como era do Flamengo, com uma cotação a 1,20, mas tem o favoritismo do Fluminense, a posição ali acima na tabela. E o Vasco tem agora o Diniz, né? Eu, particularmente, eu gosto do Diniz. Eu também. Pelo Santos, mas eu gosto do jeito que ele pensa futebol. Eu vi uma entrevista do Diniz e questionaram ele, e eu não me lembro qual time, se estava no São Paulo, acho que o São Paulo deu uns 25 chutes no gol e não marcou nenhum. E algum repórter questionou, pô, chuta e não marca. E ele disse, falou assim, cara, dá uma olhada na estatística. Você vai ver que existe uma escadinha para acontecer o gol. É posse de bola, depois posse de bola ofensiva, tá perto da área do adversário, depois a finalização. O time tem que chutar e tem que chutar de uma região próxima ao gol. Agora, claro, né? Se você tem que ter qualidade ali do jogador. Então, eu gosto do jeito dele pensar, dele manter essa posse, de o time finalizar. Eu tô o Vascão ali, enfim, cotação vai ter próxima a 5. Caramba! Próxima a 5 pro Vasco, ou seja, ele coloca 100, se ganha 400 de lucro, vai e volta seus 100, contra 1,80 do Fluminense. Sei não, viu? Eu tô tendencioso a trabalhar aí um lei ao Fluminense, hein, Pagrão? Ou empate ou vitória do Vasco. Eu tô com essa tendência lá e vai dizer pra mim. Essa odd de 1,80 Fluminense, para mim, também é zero valor nessa odd. Porque é clássico, né? Clássico carioca sempre embola e equilibra muito os jogos, né? Também essa odd do Fluminense, tô longe dela. Mas, de geral, assim, é um jogo carne de pescoço, né? Clássico carioca. A gente viu aí o Flamengo e Botafogo, como é que foi no final de semana. Então, é um jogo difícil de superar, não é? A gente às vezes tem aquele preconceito, que o jogo é clássico, é bom, então vai ser bom para se operar. Não, não é verdade. Às vezes a gente pega jogo ruim pra caramba que são bons para apostar, e às vezes a gente pega jogo bom pra caramba que é horrível para apostar. E esse Fluminense Vasco, o meu ver também é o mesmo que o Ricardo falou, vai pelo um lei Fluminense, ou é carne de pessoa. Mas você acha que não é um jogo bom de fazer Vocês me deram uma arma interessante aqui agora, né? Vocês estão indo contra as odds, dizendo que talvez o Vasco tenha chance de ganhar. E eu gosto muito dessa É uma ousadia, dá para chamar assim? Ou é só falta de inteligência mesmo você ignorar a odd e levar em conta o campo e bola? Porque o Vasco está embalado, chegou um treinador novo, venceu o Fortaleza no primeiro jogo, venceu de um jeito heróico, daquele jeito bem Vasco, né? Nos pênaltis na Copa do Brasil. Vai descansar um dia a mais que o Fluminense. Eu tendo a dar o favoritismo para o Fluminense. Aí eu boto mais uma coisa nessa equação, ao Vasco, perdão. Eu boto mais uma coisa nessa equação. O Maracanã dividido, né? Eu não sei o quanto isso pesa efetivamente para os números, mas eu acho que para um clássico você poder dividir o estádio com o seu rival tem um peso muito grande. A tua torcida tá ali também. Então, eu acho que na hora de apostar, eu vou num Vasco aí, hein? Eu acho que o Vasco também, se a gente olhar esse cenário para mais, a odd, embora seja dá muita margem matemática para o Vasco, é o Vasco. É o Vasco agora tentando se levantar para o Diniz, e eu não coloco dinheiro nem no Fluminense, nem no Vasco nesse jogo. Se for para fazer alguma coisa, é vendido no Fluminense ou só assistir e torcer para que aconteça alguma coisa bonita durante a partida. Vendido é o lei. É o lema. Tá, fala, Os apostadores tradicionais que vão apostar agora antes do jogo começar e vou puxar uma sardinha para o que eu faço e o que o Netuno faz. É o trade. Porque esse tipo de jogo, você falou, eu tô dando favoritismo pro Fluminense. Você e as casas e
praticamente todo mundo tá dando favoritismo pro Fluminense. Não, o meu é pro Vasco. Não, mas o mercado tá dando odd ali pra Sim. 1,80, né? O Fluminense é favorito para ganhar esse jogo. Sim. Agora, quando você espera esse jogo começar, vai pro live que a gente fala, e de acordo com o que estiver acontecendo no jogo, eu faço a leitura numérica, estatística do live, o Netuno faz a leitura de jogo ali visual. Mas de acordo com o que está rolando no jogo, que você tomar a decisão, eu acho que para esse tipo de jogo aí, a gente tem uma vantagem maior. O Fluminense dominou o jogo, vai a favor do Fluminense. O Fluminense não está dominando o jogo e o Vasco está melhor. Opa, tem uma assimetria muito grande ali. Aí a gente trabalha contra o Fluminense. O jogo tá feio de ver, tá? O Fluminense, mais ou menos, A chance é grande. melhor, aquele joguinho, não faz nada, né? Vai tomar aquele chocolate quente e já era. Então, esperar o live, eu acho uma vantagem do trader. E isso não é toda casa de aposta que permite, é isso? Explica um pouquinho mais disso. Porque eu que entendo pouco desse mercado, eu não sei se todas as casas, elas permitem que você aposte só nesse modo live, se tem muita diferença. Não, tem. Você até pode trabalhar no live, né, em outras casas, só que na Exchange, de fora, Bet, Bolsa, que a gente trabalha, a Exchange, ela é justa o live. Ou seja, imagina que você trabalhou, tá ali a favor do Vasco. Aí Tá. o Vasco marca um gol. Aí você quer sair da posição, pegar aquele pedaço do lucro e ir embora. Uhum. Se você fizer isso em uma casa tradicional, até dá para fazer. Só que, entre aspas, eles vão te roubar muito. Vão te pagar muito menos Ah, que numa entendi. exchange. Na exchange, o valor que você recebe para sair do mercado a qualquer momento ali, ele é justo. Agora, na casa tradicional, não. A casa, ela meio que te oferece, ó, você tá ganhando de mim, deixa eu comprar a tua posição. Só que ela vai lá e te paga pouco. Aí as pessoas não entendem muito sobre essa matemática e acabam aceitando. Então, live, para mim, é exchange. Perfeito. Perfeito. Eu já aprendi 2 coisas aqui hoje. Vamos seguir, que tem mais jogo. Eu tenho certeza que eu tenho umas coisas para aprender. Ô, Netuno, eu vou começar com você. Atlético Mineiro, 9º colocado, contra o Corinthians, 8º colocado da competição. Um confronto direto aí, né? Já tá aí na tela. E eu acho que esse jogo tem coisas interessantes pra gente observar, né? O Atlético Mineiro é o 9º colocado ali, uma posição atrás, e perdeu um jogador importante, que é o Arana. O Arana teve uma lesão na coxa, e eu tô indo nesse ponto porque eu me lembro que na aposta da rodada da semana passada você falou, é muito difícil um jogador mudar a odd, mas eu acho que no caso do Corinthians, se voltar como é a expectativa, Garro e Memphis, aí muda, né? Muda. Aí se voltar os dois, muda muito, né? A gente tem nesse momento odd 1,80 pro Galo, uma odd 4,70 pro Corinthians. Vai ser mais ou menos essa odd, sem contar com o Memphis e com o Galo. Se eles voltar, isso aqui nós estamos falando da terça-feira, esse jogo, se não... Sim, sábado. Isso, é sábado. Saindo a confirmação de que o Memphis e o Galo estão disponíveis para o jogo, com certeza essa odd do Galo deve passar de 2. Né? O adversário do Corinthians, uma odd abaixo de 2, é muito temerário no Campeonato Brasileiro. Nenhum time tem que ter uma odd abaixo de 2 contra o Corinthians, nesse momento. Né? Então, acho que o Galo ali na casa de 1,80 é um cenário muito parecido com o cenário que a gente viu do Fluminense e o Vasco. O valor está em operar vendido no Galo. Entendeu? Entendi. Também por esse caminho. Entendi. O adversário do Corinthians, olha, tem que ser um time muito, muito soberano, uma fase muito boa, jogando futebol muito sólido e assim do que o Galo, ainda mais no último jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi superior sobre o Galo, 1,80, muito forçado para o Galo nesse confronto contra o Corinthians. Empatou fora também na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, né? Agora vai jogar em casa, joga quarta-feira, 9h30 da noite. Eu também não apostaria nessa soberania, não. Principalmente se esses 2 jogadores voltarem, e eu não sei o peso de um lateral, full trader, mas eu acho que o Arana, um lateral de seleção, independentemente do que faça de diferença para os apostadores, no campo, vendo o jogo, eu percebo que o Atlético cai muito de produção, assim, pela qualidade que ele tem, pela capacidade de ser mais que simplesmente um lateral, né? Pela capacidade técnica que o Arana tem. Ele não tá no campo, para mim, dá uma quebrada bonita no Galo aí. Uma dica pra galera aí, que você falou uma coisa bem legal. O que os apostadores estão pensando?
Porque lá dentro da exchange, do bolso da Futbet, é um contra o outro. Sim. Não é um apostador contra a casa. Se é um contra o outro, você pensa o que é que estão pensando em ver esses jogadores ausentes, outros jogadores voltando. Qual é a tendência, qual que é o viés que os apostadores estão? E aí você vê esse mercado se movimentar. Então, essa é uma percepção importante, a percepção de quem vai apostar. Se eles verem jogadores que eles confiam, jogadores que, né, que são decisivos em campo, tende a colocar mais dinheiro e a cotação tende a cair desse time. Então, se esses jogadores vierem, eu concordo com o Netuno, a cotação do Corinthians tende a cair e a do Atlético subir. Tá? Essa é uma tendência que a gente pode ver. Só para explicar, né? Acho importante a gente sempre pontuando assim, porque falou em número, eu dou uma confundida aqui, né? Assim, número para mim é um negócio meio assim. Então, como eu sei que tem mais gente que gosta, né, de apostar, mas também tá nessa aqui, sou eu, tá, gente? Sou só eu. Fiz que sou só eu que não tô entendendo direito. Explica aí quanto que paga de volta, quando sobe ou quando cai o número de lado a lado. Vocês dois, por favor. Quer explicar para ela sobre o que correção, Magrão? Correção. Correção. Pensar primeiro na correção de odds quando levei. Se tu tiver vendido. Tá. Vou dar um exemplo. O Galo começou pro jogo e do nada, pumba, entra substituição com 10 minutos. Entra o Memphis e entra o Galo. Uhum. Essa odd do Galo até 80, ela vai explodir. 2,20, 2,30, 2,40, sei lá para que odd ela vai. E quanto mais longe de marcar o gol o Galo estiver, de abrir o placar, mais essa odd vai subir. Mesmo que não exista substituição. Se tiver um jogo parede, essa odd vai corrigir. Então, quanto mais a odd do Lei sobe, mais a gente luta. O back, quando nós estamos comprado, é o contrário. Só que quando a gente opera comprado, por exemplo, estamos comprado no Galo. Tá. A pressão do Galo tem que ser muito forte. Tem que ser uma posição muito fora do que o mercado pensava para essa odd corrigir para baixo do back. É muito difícil de acontecer. Entendi. Vai acontecer normalmente com um gol do Galo ou com uma expulsão do Corinthians. Aí a gente tem uma valorização a nosso favor do back. E essa odd vai sair de 1,80, vai lá para 1,30, 1,20, 1,40, dependendo do tempo do jogo. Tudo depende do tempo do jogo. A gente tem três fatores primordiais: odd, tempo de jogo e a nossa leitura do jogo. Seja ela uma leitura estatística ou uma leitura de futebol em si, a leitura de jogo em que chama. Então são esses os três pilares para a gente fazer uma boa entrada de GDE. Quer começar a leitura do futebol de Grêmio e Bahia? O Bahia tá aí na tela, é o sexto colocado. O Grêmio vai ter que dar uma corridinha lá para baixo para entender como é que tá, hein? O Grêmio numa situação complicada, né? Tanto de brasileiro quanto de Copa do Brasil. Vem de derrota no brasileiro. Vai ter um jogo de Copa do Brasil, porque perdeu a ida para o CSA, complicado também. E o Bahia tem um ponto que eu não sei o quanto que pesa, mas não tem o Jean Lucas, que foi expulso. Nossa, o Ceni reclamou tanto dessa expulsão no final do jogo. Mas tá aí, eu quero ouvir a leitura. Vou começar no Netuno, tá, Full Trader, se você me permite? Só por uma questão... O Grêmio aí, vai lá, Magrão. Uma questão de regionalidade. Uma coisa que eu estou buscando aqui de informação, deixa eu ver. O Bahia, depois desse jogo, Ele nem mexeu o nariz, você reparou que ele continuou seríssimo, né? ele pega o Inter, dia 28. Então o Bahia não deve nem voltar para o Bahia. O Grêmio já fica aqui para jogar com o Inter. Então, o Bahia, o Ceni, se forem espertos nesse jogo, ele vai botar um time D para jogar contra o Grêmio. Porque não pode, tem que ganhar do Inter para começar na Libertadores. Então, acredito que a gente pode ver um time muito, muito misto, se não totalmente misto, do Bahia contra o Grêmio. Jogar dia 25 contra o Grêmio, dia 28 contra o Inter, o Bahia. Sim. Ou seja, e a decisão total contra o Inter. O que pesa mais? Jogo Grêmio, jogo com o Inter. Vai entrar com o time titular 3 dias antes contra o Grêmio nesse buraco que o Grêmio se enfiou, daí 17º na tabela. O Grêmio deve dar a vida por esse jogo, porque ele tem que sair dessa condição da tabela. Eu acho que um jogo, por essa situação, principalmente pela situação do Bahia, eu acho que começa a virar um pouco do Grêmio. Dito isso, Grêmio, né, galera? O Grêmio que está mais ou menos com uma odd no cenário de agora, de terça-feira, uma odd mais ou menos uns 2,40 para o Grêmio, hein? Isso paga aí, Tá boa isso. 140%, uma entrada a pulder
né, pré-live. Eu acho que é esse o caminho do jogo aí. O Lei Bahia 13-10, muito interessante. Muito, um time misto do Bahia, muito interessante. Mas ele também tem um porém, cara. O único porém. O Grêmio não tá jogando nada. Só esse detalhe. Só esse detalhe. Esse é um detalhe que complica. Se não fosse isso, era Beck Grêmio e só esperar o final do jogo. Por esse detalhe, eu vou mais para um Lei Bahia do que Beck Grêmio. Tá boa a proteção também, né? Tá ou empate ou Bahia. Ou empate ou Grêmio. Por aí. Ou empate ou Grêmio. Vocês não apostariam, vocês não iriam num Back Bahia aí? Fora de casa, tendo que jogar contra o Inter dali a 3 dias, eu acho que ia puxar. Não deve ser time titular do Bahia. Não deve, não deve. 3 dias antes da decisão com o Inter, tendo que ganhar do Inter, o empate não serve, né? O empate não serve. Não, um dos dois vai morrer no grupo, né? Ou Inter ou Bahia na Libertadores vai ficar fora da competição. E esse jogo é o que define. Então, o Ceni, do auge da sua experiência, deve botar um time bem fraco contra o Grêmio. Porque o Bahia também tá ali com o Brasileirão com 15 pontos, cara. Tá ali, se ganhar vai a 18. Briga lá em cima. Também o Bahia tá brigando. Vamos ver como é que o time vai entrar, né? Então, tá dentro das duas competições. Mas olha só, deixa eu te fazer uma observação em cima do que tu falou agora, cara. O Bahia, se ganhar, vai 18. Sim. Para chegar na ponta do Brasileirão. Para ir para Libertadores. Ele já tá na Libertadores para aplaudir. Né? O Bahia não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu ia perguntar isso agora. Você não confia no Bahia ganhando um Campeonato Brasileiro? Você acha que não é essa a aspiração, não é essa a projeção? Não, tanto que nenhum time, tirando os times do centro do país, ganharam o Brasileiro de ponto corrido. Quando é que foi o último? Não, de 2003 para cá não. O Paranaense ganhou, se eu não estou enganado. De pontos corridos, o Atlético Paranaense ganhou Copa do Brasil, ganhou o brasileiro. Acho que ganhou um brasileiro, sim. Minha memória é horrível, mas eu acho que ganhou um brasileiro, sim. Mas tipo, é muito difícil para os times do Nordeste, Norte. Deixa eu olhar aqui. A desvantagem que a gente tem logística. Isso é complicado. Contra os times do centro do país é muito difícil. Então, cara, o Bahia vai dar a vida contra o Grêmio para chegar na ponta de cima para ir para a Libertadores, sendo que ele já está na Libertadores. Eu acho que é o jogo certíssimo para o Bahia deixar o Grêmio fazer os 3 pontinhos com tranquilidade. Estou procurando aqui os títulos do Atlético Paranaense, que agora eu fiquei curiosa. Vou passar para o próximo jogo aqui, que aí vocês vão falando dele e eu vou procurando aqui, que agora eu fiquei curiosa. Já está aí a tabela de volta? Deixa eu achar aqui qual que é o próximo. Ah, rapaz! Ai. Começa por você, né? Pois é. Próximo. Não quero mais nem falar do Atlético Paranaense. Tá bom. Olha, eu vou fazer uma análise de campo aqui, tá? Vou fazer uma análise de jogo. O negócio é o seguinte: a gente concordou aqui na primeira live do Aposta da Rodada que quanto mais você vence, mais perto você está de perder. A gente concordou com o Thiago Carpini aqui, que disse que quanto mais você perde, mais perto você está de vencer. Então, o contrário também se aplica, não é isso? Também se aplica isso, com certeza. Então, se o contrário também se aplica, o Palmeiras está 100% na Libertadores da América, virou um jogo em 5 minutos na última rodada, não acho que vai ser eliminado, não vai ter dificuldade contra o Ceará na Copa do Brasil. O Flamengo também tem, daqui a pouco a gente vai falar desse jogo, inclusive, né? O Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Depois tem um jogo importante com o Tátira, mas eu tenho um outro dado estatístico, já que vocês gostam de número, o Flamengo não perde no Allianz Parque desde 2017. De lá para cá é só vitória ou empate. Então o Flamengo não vai perder esse jogo. Por esta lógica, dito isso, o Flamengo não vai perder esse jogo, entendeu? Eu tenho certeza que é isso que as odds estão dizendo também, não é? Ou silêncio, ou silêncio. Perto de 2,30 aqui pro... Cadê aqui? Pro Palmeiras. Netuno tá rindo, eu não sei do que ele tá rindo. E 3 ali pro Flamengo, mais ou menos. Palmeiras favoritismo por jogar em casa, é isso que as cotações estão falando. Mas, olha, eu vou te contar, são 2 times que têm ataques que, se estiverem jogando bola, são superiores às defesas. O ataque do Flamengo, para mim, é superior à defesa do Palmeiras e do Palmeiras superior à defesa do Flamengo. Então, eles têm condições de superar os 2. Agora, tem que ver que joguinho que vão fazer, né? Vão ficar aquele joguinho de... Não, o Flamengo joga sempre da mesma forma. Se sair para jogar e ficar dando... pressionar o Palmeiras no campo de ataque, ficar dando campo pro Palmeiras, vai tomar as costas também
E vai acabar tomando gol. Acho que é um jogo fora mais para trabalhar gols do que sair se arriscando num palpite aí. Para mim, um jogo para over é 1,5, para ter pelo menos 2 gols. Over, vamos voltar. Volte uma casa e explica over aí. Over é mais gols. Mais de 1 ponto. Ah, tá. Aquilo você tinha falado na semana passada. Então, over 1,5 é mais de um gol no jogo. Isso. Vai de 1 gol. Eu não sei se eu gostei dessa análise. Tem outra análise para fazer para mim, Netuno? Só complementando, o Atlético Paranaense não terminou o Brasileirão de pontos corridos nenhum fora do Centro-Oeste. Ah, boa. Eu tenho 2 máximas, assim. Nosso trabalho é vendido contra o Palmeiras, nosso trabalho é vendido contra o Flamengo. Isso traz uma dificuldade, né, inicial para esse jogo. É jogo para oficial back em quem tiver melhor, porque vai pagar bem. Só que, cara, esse jogo talvez ele caia naquele enquadro de que é jogo interessante se assistir e É ruim de apostar. um over pode ser interessante, mas a gente teria que ver as odds, teria que ser uma odd bem suculenta para valer a pena, porque é um jogo que daqui a pouco escamba para o 0-0, para o empate por. Dúvida genuína, existe back empate ou não? Back é só num time. Eu posso apostar no empate. Pode. Inclusive, quem for pesquisar vai encontrar o famoso LTD, que é o Lay the Draw, que é lei ao empate, que era um método muito usado. Era uma delícia, né? Era uma delícia, mas hoje o mercado corrigiu e hoje a gente não consegue mais ser tão lucrativo no lay empate, mas dá sim também o back empate e o lay empate. Tem um mercado, Magrão, que eu acho que é legal falar pra galera, a gente não tem Qual? a associação aberta ainda, que é um mercado de resultado correto que tem dentro da Exchange. Se você for lá na Fortebet, se for lá no Bolsa de Aposta, é um mercado chamado resultado correto. E lá tem um mercado que a gente chama de lei goleada. O que seria o lei goleada? É você dizer que um time pode até ganhar um jogo, mas ele não ganha marcando 4 gols, pelo menos 4 gols. Então, se o Flamengo ganhar o jogo, você acha que o Flamengo pode ganhar um 4-0 no Palmeiras? Difícil. 4-1 no Palmeiras? Difícil, né? Então, Gostaria, mas acho difícil. o apostador pode pensar, paga pouco, ele não paga muito, porque a chance é Sim. mas é um mercado interessante, eu gosto demais, né, de trabalhar nesse mercado aí. Então, quem estiver curioso, vai lá e dá uma pesquisada. Isso é legal porque a tendência da maioria dos jogos é não ser uma goleada, né? Mas é por isso que paga pouco. Talvez seja uma aposta, né, segura no sentido de você gastar menos, assim. Não sei se o termo aposta segura é usado por vocês que entendem do riscado ou não. Não, Não, tá, entendi. segurança não é com a gente é do risco. Entendi. É uma gestão do risco. Eu gosto do lei goleada, mas eu gosto do live, tipo assim, 2-0 pro Flamengo. Aí essa odd da lei goleada do Flamengo vai vir a 3, aí pegar. Entendeu? Tipo, a pré-live vai estar a 30. Sai um gol, ela vem a 15, 16. Sai o outro, ela vai para 3. Aí me agrada. Ou ao contrário também, 2-0 Palmeiras. Pegar um lei goleado do Palmeiras me agrada. Eu gosto de operar alavancado aí, mas não vou nem entrar nesse assunto aqui, senão o pessoal vai... Fica para outra live. Deixa para outra. Mas anota esse termo que eu vou voltar nele. Como chama? Alavancagem. É bem perigoso. Alavancagem. Vocês cuidaram. Esse fica pro 100º programa. Ih, rapaz, é assim? É difícil desse jeito? A galera, não é que é difícil, mas é que É arriscado. público que a gente não sabe quem está nos ouvindo, pode ter muita gente iniciante, entendeu? Se nós começar a falar de coisas que trazem muito risco, não é interessante. Sim. E a gente já tem muito conteúdo difuso sobre apostas esportivas, então, né, a gente deixa esses riscos maiores, vovô, alavancar, vamos deixar esse papo. Perfeito. Caminhado. Sim. Vai para ficar na beirinha da praia enquanto, né? Precisa. É isso. Não vai sair nadando, não. Acabou de aprender, vai sair nadando por aí. Aposta com responsabilidade aí, pelo amor de Deus. Não vai gastar dinheiro que não pode. Aposta, uma coisa que está escrito aqui embaixo, que eu acho que é sempre bom frisar, né? Aposta não é investimento.
Não é aí que você vai investir, é um outro tipo de seara, né? Vale entender, e é por isso que a gente tem esses dois feras, esses dois especialistas aqui, para dar essa aula pra gente. Mas é uma aula falando de bola, é uma aula falando de futebol, para não virar também um negócio, né, de meu Deus, é só número, eu não posso. Porque é para todo mundo, mas é para todo mundo desde que as pessoas se informem e entendam o que elas estão fazendo, né? Vocês querem falar de Vitória e Santos? Essa eu deixo pro Ricardo, Santista de coração. Eu posso fazer uma pergunta para ti, Ricardo, antes de conversar o grupo? No nosso programa inicial, nós falamos bastante sobre o Neymar. No último jogo do Santos, o Santos perdeu o clássico do Corinthians e o Neymar foi na Kings League. Qual a tua opinião como Santista e teu sentimento sobre isso? Cara, de verdade, em relação ao Neymar, eu caguei, já. Porque ele não vai. Eu não conto mais com o Neymar. Entende? Essa é a questão. Eu já não conto com ele. Então. O Santos está contando, ele voltou a treinar com bola essa semana, hein? Estão contando com o Neymar na seleção. Eu acho que isso é uma viagem tão grande. Eu já falei, eu sou Neymarzete. Eu vi o Neymar no auge. Neymar, para mim, enfim, pode fazer o que ele quiser na vida, porque ele nunca vai perder para mim o status que ele tem de ídolo. Foda. Mas não dá mais. O Neymar bateram tanto nele na carreira dele. Ele se deu azar, o azar que não deu o Cristiano Ronaldo, o azar que não deu o Messi, de se machucar muito. Só que acho que já foi. Eu não conto mais com o Neymar nem na seleção, nem no Santos. Então, que vai para a Kings League, que toca o terror lá. Eu ainda não conto com ele. Um problema não é nem o Neymar, cara. O problema é que eu vejo o Santos entrar em campo hoje com esse time, eu não consigo enxergar possibilidades do Santos não cair dependendo dele. Eu vejo possibilidade do Santos não cair se tiver outros times mais ruins que ele. Como, por exemplo, o próprio Vitória, que vai disputar com o Santos ali para não cair. O Grêmio tá ali, mas enfim, o Sport, né, que tá muito mal. Tô aqui, não falei nada. Bem, é uma briga direta, tá ali, ó. Eu acho que não foi pessoal essa, Netuno, eu acho. Santos com 5, Juventude com 8, Santos tá atrás do Juventude. Juventude tem um dos piores times que eu vi jogar na minha vida. É ruim. O time é ruim. Tá? Só que o Santos consegue ser pior. O Juventude, você acha ruim assim, desse jeito? Não, peraí. Vocês estão esquecendo uma coisa muito importante. Caxias do Sul. Não, tem um time em 15º ali que acabou o gás. Em 15º acabou o gás e é dali para baixo, hein? Acho que ali pode salvar o teu Santos, hein, Ricardo? Cara, Você tá falando isso racionalmente ou foi o seu coração que palpitou dentro do peito agora, Netuno? Eu tô vendo a Race ali, aparece a Race, que são as bolinhas ali. 2 empates, 1 vitória. Sim. Um pênalti e 2 derrotas. Mas tinha uma Libertadores no meio do caminho. Por acaso, não seguir na Libertadores vai voltar as forças pro brasileiro? Eu não vejo o Inter nessa briga, não, honestamente. tem time. O Inter tem time para se recuperar e tranquilo. O Grêmio já não sei, né? Bem agora. A briga ali para mim vai ser, ó. Ó a provocação, a cara dele. Ó. Vasco. Eu tô torcendo pro Vasco voltar a ser Vasco. Tô torcendo. Vai torcer. Defina Vasco voltar a ser Vasco. A gente tá falando de 2000 ou de 2020? Vasco voltar a ser Vasco de segunda divisão. É aquele time. Pô, sacanagem. Tô torcendo. Aí eu conto até falar que eu fui aqui. Olha aí. Porque, na verdade, eu tô torcendo para os times jogarem muito pior do que o meu Santos, para ver se o Santos consegue alguma coisa. Mas, racionalmente, de verdade, o Santos cai para a segunda divisão. Não consigo enxergar esse jogo do Santos aí. A odd que a gente vai ter. Vitória e Santos. É em Vitória, né? A gente brinca no futebol quando a gente vai falar. Vitória, no caso, faz sentido, né? Mas a gente fala que o jogo é em Grêmio, é internacional. A gente ignora as localidades. 20 cotação pro Vitória, o Santos 3,55. Eu acho 3,20 por Vitória. 2,20 a cotação ali pro Vitória. Isso quer dizer que não tem ninguém apostando no Santos, é isso? Porque vocês falaram que mais de 2 num jogo... 3,50 a cotação pro Santos aqui. Vai mudar muito ainda, porque o mercado ainda tá... Se o Neymar jogar, isso aí muda muito? Eu vou dizer que tem.
Eu também. Não sei se eu acho que o mercado tá que nem o Ricardo. Eu acho que o mercado também não acredita mais no Neymar. O mercado está entendendo melhor do que a seleção brasileira que o Neymar não está mais funcionando, né? Quando tu quiser saber uma coisa de verdade, tu olha pro mercado, que é onde a galera põe direto. Quem põe grana naquilo que entende? Eu também tô que nem o Ricardo. O Neymar, espetacular. Um X1 melhor que a gente viu nos últimos 10 anos. Sim, lógico. Dinheiro no Neymar. Não, olha só, ninguém aqui vai duvidar da capacidade técnica do Neymar, da genialidade do Neymar. Hoje em dia, eu duvido de outras coisas. Eu duvido da capacidade física, como o JJ falou lá atrás, foi extremamente criticado e tinha razão, porque depois disso ele não conseguiu fazer uma sequência de jogos. O Jorge Jesus não é maluco de falar isso de um jogador com esse nível técnico à toa. E eu duvido do comprometimento. Eu duvido da vontade dele de se dedicar tudo que é necessário para recuperar o físico. Isso eu duvido. Aí complica. Isso, Eu duvido. eu acho que ele, eu não tenho esse problema com ele, de comprometido. Pô, o cara, quando se machuca, ele chora. O cara chora, pô, Sim, ele chora, mas ele vai passar carnaval no Rio, no meio do tratamento. Aí ele pega um avião quando joga no Catar e vai comemorar o aniversário de 1 ano da filha. Ah, ok. Ele não vai piorar a perna, mas também não tá melhorando. o cara faz fisioterapia, forte, o cara acompanha ele, o fisioterapeuta acompanha onde ele vai. Eu acho que isso é pegação de pé no Neymar, enche muito o saco dele. Eu não acho que essas coisas, o cara ir pro carnaval, eu não vejo que isso prejudique em nada. O problema eu acho que é outro. Só que o físico dele é importante pro tipo de futebol que ele joga. E ele não tá mais conseguindo fazer diferença. Ele pega a bola e entrega para alguém. Pega a bola e entrega para alguém. O Neymar não é esse jogador. O Neymar é para pegar a bola e fazer essa bola chegar, dar assistência, dar aqueles piques que ele dava antes, ele não consegue mais fazer. Dar aquele drible que ele não tá mais conseguindo driblar. Então, infelizmente, se o Neymar entrar, a odd do Santos baixa, mas ela só baixa para a gente entrar, ter mais valor para entrar contra o Santos. Para mim, essa é a verdade. Eu tô desgostando. Dito isso, Netuno, é para apostar em quem nesse jogo aí? Vitória em casa, o Santos jogando fora. Pode ser que o Neymar jogue alguns minutinhos, mas se jogar não vai ser o jogo inteiro, né? E eu tô olhando aqui, vai jogar contra o CRB fora de casa na quinta-feira o Santos, e o jogo de ida em casa foi 1-1, né? Então não vai estar fácil a vida na Copa do Brasil também não pro Santos. O Vitória tem a semana livre, não tá na Copa do Brasil. Olha, depois de toda essa resenha aí, é lei Santos. Tá vendido em Santos. Vai pegar uma pedreira, o estádio lotado do Vitória, isso. Barradão vai dar cheio. Que é jogo para lei Santos. Esse tá mais fácil de apostar do que os outros que a gente falou, então. O caminho é por aí, até porque o back Vitória é complicado, né? Se depender de uma vitória do Vitória, que ganhou uma nas últimas 5, é ruim, né? É ruim. Então, o Lei Santos tem mais cara de ser o caminho mais tranquilo em direção ao Grêmio. Entendi. Vamos falar de odd? Quem quer começar a falar de odd aqui? Eu sugiro Copa do Brasil, sugiro o Flamengo e o jogo do Corinthians. Como é que vocês querem fazer para a gente entender o mercado que já está aberto? Bom, eu tô com o mercado aberto do Corinthians aqui. Começar. Boa. E, bom, estamos aqui tô aqui na Futbet, né? Na Exchange, que eu falava para vocês. Vai ter Corinthians e Novo Horizontino. Primeiro jogo, o Corinthians ganhou por 0-1. Mas fez o gol também, apresentou aquele futebol maravilhoso. Só que agora joga em casa, Corinthians jogando em casa é aquela pressão toda da torcida no adversário. Sim. Cotação de 1,70 neste momento pro Corinthians, Novo Horizontino 6. Esse jogo para mim é o seguinte, é uma faixa de odds que a gente precisa esperar a confirmação do Corinthians desse favoritismo. Tá. Só que se o Corinthians confirma isso no live, é back Corinthians. Então, o que seria confirmar? Vamos lá. Eu vou dar a minha leitura numérica disso. Lembra daquela escadinha que a gente falou? Para aumentar a probabilidade de ter um gol do Corinthians, tem que ter a bola. Só que tem que ter a bola próximo da área do adversário, porque precisa de finalizar. E finalização longe da área tem uma probabilidade de gol menor, né? Uma expectativa de gol menor. Finalizações mais próximo da área, dentro da área, com um ângulo melhor, sem ser atrapalhado pelo adversário, aumenta a expectativa de gol do chute.
Então, se o Corinthians estiver com esse tipo de numeração alta, ou seja, posse de bola ofensiva alta, infiltração na área alta, está conseguindo finalizar, os chutes não estão sendo bloqueados o tempo todo, ou seja, o time Novo Horizontino. o Novo Horizontino não está conseguindo atrapalhar demais o Corinthians, é apostar a favor do Corinthians, para o Corinthians vencer ou marcar pelo menos o primeiro gol do jogo e você ir embora. Então, Live, né? Sempre live a gente tá falando. live, espera lá e tem uma vantagem, tem essa vantagem de poder esperar o jogo começar, mas não é ruim também a fazer aposta a favor do Corinthians antes do jogo começar e aguarda o jogo e se o jogo confirmar você mantém, porque tem um detalhe, se você só esperar o jogo começar e o Corinthians começar a jogar muito, a odd cai, É, lógico. né? Então você pode entrar antes se tiver essa leitura de que não, o Corinthians vai começar pressionando. E para mim essa é a leitura que a gente vai ter. Vai começar tendo mais a bola. Então pode apostar antes do jogo começar, é uma ideia, e mantém se o Corinthians confirma no live. Essa acho que é uma ideia legal de operação. Boa, tá aí então. Tá aí a dica do Full Trader para Corinthians e Novo Horizontino. Amanhã também tem jogo no Maracanã, Netuno. É Flamengo e Botafogo da Paraíba. O jogo de ida, uma vantagem pequena, né? Acho que havia uma expectativa de que o Flamengo trouxesse até uma vantagem maior para casa. Ou era só minha essa expectativa? Não, acho que a expectativa é essa, uma vantagem 1-0, só sonolenta. A gente tem um time já que vai jogar amanhã do Flamengo. A expectativa é que seja um time bem alterado, assim. No último jogo, o Arrascaeta, por exemplo, ficou fora por controle de carga. O Dela Cruz está machucado, com uma entorse no joelho. Acredito que... fonte, vozes da minha cabeça, tá, gente? É sempre bom dizer, né? Porque eu trabalho na Flamengo TV, as pessoas às vezes acham que tudo é informação. Mas, assim, eu imagino que o Gerson vá jogar, porque ele estava suspenso no último jogo de Campeonato Brasileiro. Então, o Gerson é o tipo do cara que dificilmente fica fora 2 partidas. Mas eu imagino um time bem mexido, assim. Não imagino o time titular do Flamengo, não. E mesmo assim, a gente tem uma odd do Flamengo aqui batendo na casa de 1,17, 1,18. Botafogo do Paraíba vai bater uma odd de 30, para a gente ter uma noção, é o que a gente chama de um jogo esmagado. O mercado esmagou as odds pela diferença que é o Flamengo e o Botafogo da Paraíba. Não tem nenhuma de querer argumentar aqui a diferença entre os times. No meu entendimento, mesmo com uma odd absurdamente esmagada, uma faixa de odd que não permite se tu vai trabalhar, por exemplo, comprado no Flamengo a 1,17, tu não pode errar. Porque qualquer erro aqui te custa muito. Vai precisar acertar muito para recuperar o teu erro. Então é um jogo também que eu vejo que a entrada mais plausível aqui é comprado no Flamengo, apesar da odd, mas a gente tem que estar muito firme com a leitura de jogo. Tem que estar um amasso total e pleno do Flamengo. E a gente não pode esquecer de uma coisa. O Flamengo já ganhou o jogo de ida. Então, talvez não tenha todo aquele tesão para ir para cima. É um jogo complicado, ficou difícil por causa das Mas ganhou de 1-0, hein? Se não entrar com vontade, o risco existe. Mas tipo... eu acho que Fala isso que você vai ficar sem apresentadora. Jogo complicado. Com essa parte de odd, a gente tem que ver um Flamengo assim, muito soberano. A gente tem que ver um Flamengo jogando como era o Bayern Munique do auge do Bayern de Munique. Sabe aquele time que bota o outro lá para dentro da área e não sai dali? Aí sim vai valer essa odd de 1,20 para o Flamengo. Se não for isso, se for tá superior, mas não tá colocando o Botafogo para ir para dentro da sua área, da sua intermediária para trás, só assiste. Tá, e existe uma diferença entre o Flamengo colocar o adversário e o adversário ficar lá esperando com o carro estacionado, né? Total. Tá. O adversário fica lá parado, vai ser aquele jogo onde o Flamengo vai ter bola intermediária, a bola vai ficar assim, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Daqui a pouco alguém não sabe o que fazer, vai dar um chuveirinho para a área. Sabe aquele chuveirinho que os zagueiros... Sei, é o jogo que irrita. Esse é o famoso jogo da irritação. Exatamente. O outro é aquela infiltração, o lateral entrando, a bola toda hora dentro da área. Esse é o jogo que a gente gosta para pegar essa faixa de odd aí de 1,17, 1,20 para o Flamengo. Perfeito. Diga. 40 segundos para uma explicação. Não, pode falar, tem até um minuto. É que as pessoas ouvem, às vezes, o Netuno falou, olha, o Flamengo precisa estar amassando o adversário, jogando o adversário para dentro da área, para que vale a pena a aposta, não. Tem gente que pode achar que isso é só um achismo. Mas por que, enfim... Eles estão implicando com o Flamengo. Não, às vezes as pessoas podem achar que isso é uma coisa
por sorte, azar. A Sim, gente faz isso aqui há quase 15 anos. O perfeito. Netuno faz isso aqui acho que há mais tempo que eu ainda. Existe uma coisa chamada eficiência de mercado. É uma palavrinha, é bem simples de entender. Eficiência é as odds que estão lá, no longo prazo, elas tendem o mercado, as casas de aposta tendem a acertar essa probabilidade. Se você pegar jogos com odd 2, que o mercado diz que tem 50% de chance, pega 1000 jogos que as casas colocaram odd 2 e vai ver 50% dos jogos realmente terminaram com aquele placar. Entendi. Essa eficiência, ela é importante saber disso para entender o porquê que essa pressão que o Newton falou é importante. Uhum. Porque para você sair da média. Porque se você só ficar apostando no favorito, sabe, só pegar aquela cotação que está ali o tempo todo, você vai ficar na média, e na média você vai trocar dinheiro. Você não pode nem ganhar nem perder, vai ficar trocando. Se você espera o time confirmar, espera o time massacrar de fato o adversário, você sai da média. Só que uma odd é muito baixa, a margem é muito pequena. Você sai da média, mas sai muito pouquinho. Agora, um Entendi. time com uma cotação a 2, se estiver pressionando muito, você tem uma margem muito maior. Então, você sai da média também, só que com uma margem de maior a teu favor. Então, esses números existem. É que a gente não fica falando aqui para ficar sendo Sim. chato o negócio. Não é só porque todo mundo quer ver show do Flamengo. É. Isso pode até modificar a opinião das pessoas, né? Mas é outra coisa. Ô, Dani, deixa eu complementar Claro. 30 segundos também. Quando a gente faz isso que o Ricardo falou, de tu ficar trocando com o mercado, tu tem uma coisa que vai pesar contra ti que o mercado não tem, que é o teu emocional. Ah, sim. Eu posso me desesperar emocionalmente e fazer uma cagada, dar um all-in, perder tudo. O mercado nunca vai fazer isso. O mercado vai estar sempre ali. Sempre. Então, quando tu troca com ele, é muito difícil tu conseguir sair do crachiro. Tu tem que conseguir alguma margem de vantagem sobre ele para conseguir importar essa coisa. Não é simples, mas ainda bem que temos vocês aqui explicando para a galera, né, as melhores maneiras de fazer isso e entender. Acho muito importante entender o que significam esses números. Não é só olhar númerozinho e falar gostei desse. Eu tô aprendendo muito aqui todo dia. Agora é a hora que eu quero ver. Agora esquece odd, agora esquece números que fazem sentido e vamos aos números do emocional. Porque aqui tudo bem, tá, gente? Aqui a gente não vai nem ganhar nem perder dinheiro, a gente vai só ficar no alto do nosso ranking do palpitômetro do Aposta da Rodada. Olha aí os jogos que a gente escolheu, né? Os jogos que a gente falou aqui vão entrar aí agora. Quem quer começar? Aí a gente começa e vai sentido horário no palpite. Horário porque tá no vídeo aí, né? Ladies first. Eu começo, então? Fluminense Vasco. Eu vou de Fluminense 0, Vasco 1. Eu acho que eu errei já. Posso mudar? Tá no VAR. Eu vou de Fluminense 1, Vasco 2. Eu acho que o Vasco ganha esse jogo. Vai, vamos seguir as carinhas que estão ali embaixo. Full Trader, você. Não, Full Trader. Que a gente vai pelo que tá ali embaixo. Que doideira. Por valor de aposta, eu iria trabalhar no Vasco. Mas por tendência, eu acho que eu vou dar uma roubada no Fluminense. Porque aqui já estamos falando de palpite mesmo. Lógico. Eu vou de 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense. Eles trocaram os 2-1, É, 2-1 para um lado, 2-1 pro outro. Onde você vai, Netuno? Eu vou cravar essa aí, pode botar ali, ó. É 1-1 esse jogo. Eu gosto assim. Por favor, separar este corte para a semana que vem, claro, se ele errar, né? Se acertar, não tem graça. Esse aí vai definir a liderança. Cada um foi num placar. Eu falei que a gente... Vai dizer? Vai. Cano e Veguete. Cano de um lado, Verrete do outro. Os argentinos marcando no Clássico Carioca. Vou no sentido horário... Horário não, né? Vou no sentido da tela aí. Full Trader, então, vai começar agora Atlético Mineiro e Corinthians. 0-0. Porra! Empate 0-0.
Que saco. Você vai, os Corinthians vai segurar isso aí. Sou eu, né? É, você. Joguinho duro, TP é durta. 2-0 pro Galo. 2-0 pro Galo? Não tem Arana, ele tá em casa, bem mordido do clássico. Eu vou 2-1 Galo. 2-1 Atlético. Foi? Entrou certinho aí pra todo mundo. Então vamos para o próximo agora. Ih, rapaz, o Netuno vai começar os jogos de domingo com Grêmio e Bahia. Esse jogo é fácil. Esse jogo é 5-0 pro Grêmio. Desculpa. Oh, corta essa risada depois que eu botar Já pensou se o jogo termina 5-0? Não, aí acabou minha vida. Vai te custar caro, vai te custar caro. Bahia, time sem jogar contra o Inter 3 dias depois, é 5-0 pro Grêmio. Hack-trick do Bright. Tá, sou eu, né? 1-1. E, ó, eu posso jogar aqui o nosso ranking, ou seja, se eu colocar qualquer placar de vitória do Grêmio, eu acompanho ali a pontuação, pá. Só que eu tô atrás, então eu tô precisando dar uma estirada aí, né? Eu preciso pontuar mais. Então, Pensamento estratégico no isso. palpite. dito isso, 0-1 Bahia, Marcos. Ih, rapaz, meteu a vitória do Bahia. Atrás dos 3 pontos. Vou atrás dos 3 pontos aqui, né? Que Deus me ajude. Afundando o Grêmio. Afundando o Grêmio. Pô, e agora sou eu que começo. Tá errado isso, cara. A gente tinha que ter feito isso melhor. Eu vou começar esse, o Full Trader vai começar o próximo. Vejam vocês como é a vida. E não foi nada combinado, hein? Ai. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras 1. Flamengo 2. O que foi? Devolvendo a risadinha. Desagradável. Vai, Full Trader. 2-1 Palmeiras. Tá ruim sua conexão, a gente não ouviu, repete. 2-1 Palmeiras. Não tá dando pra escutar, muda. 2-1 Palmeiras. Não adianta. 2-1 Verdão, né, sério? O Flamengo não perde lá desde 2017, hein? Vocês trocaram de novo os 2-1. Trocamos de novo os 2-1. 1-1. 1-1. A chance de empate nesse jogo ela é bem grande, assim. Talvez o Netuno tenha feito uma boa escolha, mas eu espero que não. Full Trader vai começar esse aí agora, ó. Vitória e Santos. 2-1 Vitória. Que isso. Ele vai sem dó, né? Ele vai sem amor. Ele tá machucado, Esse jogo aí é empate em 0-0. Nossa. Jogo horrível, pior jogo da rodada. 0-0, tô no lucro. Deixa eu tiver um 0-0 aí. Pois os placares estão muito diferentes, eu tô com medo. Esse aí vai dar. A desgarrada vai ser... Eu vou de 1-1. Vitória e Santos. 1-1. É isso. Temos ainda 2 jogos de Copa do Brasil, não é isso? Flamengo, Dani, você apostaria contra o Flamengo eu coloquei R$10 pro Botafogo ganhar o jogo e durante o jogo você conseguiria torcer pro Botafogo para você pagar ali o pãozinho ou não dá jeito? Você nunca Que pergunta esquisita, né? Eu jamais apostaria contra o Flamengo. Você apostaria, você aposta, meu, contra o Grêmio? Seu nome é Grêmio Futebol Clube ou é Dólar Futebol Clube, Magrão? Não, eu só evito, entendeu? Eu evito de operar porque eu posso estar com o meu juízo de valor alterado pelo meu gremismo, então eu evito de me envolver em jogos do Grêmio. Já sofro demais só assistindo. Então, vamos lá.
Você aposta contra o Santos, é isso? Fácil. Isso é real mesmo. Ó, tem alguns times que me trouxeram bastante resultado positivo. Um é o Santos, outro é o Atlético Mineiro e o Corinthians. São 3 times que eu tenho um histórico legal. E no Santos, não é apostando a favor do Santos, é contra. Você não é Tem um santista. resultado melhor contra o Santos. É porque o Santos tem uma camisa forte. Só que nem sempre o time que está jogando acompanha a expectativa que as pessoas têm sobre o Santos. É, isso é verdade. O Vasco é a mesma As coisa, odds né? do Santos, elas ajustam muito durante o jogo. E eu aproveito essas oportunidades de correção. Agora, tem jogos, por exemplo, no último jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, né? E antes do Santos ser rebaixado, aquele jogo eu estava ao vivo, trabalhando com o pessoal aqui numa live. Aí não tem como, porque eu estou torcendo muito para o Santos ganhar e não ser rebaixado. Aí não ia dar conta de de trabalhar, né, no jogo desse. Agora, no jogo contra o Vitória, por exemplo, eu já estou tão desgostoso com o Santos que se o Santos estiver mal, eu aposto a favor do Vitória e se o Vitória marcar o gol, eu ainda comemoro, pego meu dinheiro e vou para a patroa comer no restaurante, não tô nem aí, vai. Que horror, meu Deus do céu. Ó, eu vou provar pra você que eu sou capaz de fazer o que você tá falando. Flamengo e Botafogo da Paraíba, eu vou começar. É 4-1 Flamengo. Ah, Não faz sentido? Muito. Eu, tem? eu ia num 4-0. O negócio ficou muito próximo do teu. Aí, ainda dei um golzinho pro Botafogo. Tá. 3-0. 2,50 goleada do Flamengo. É bom, né, cara? É bom. Eu vou de 3-0, Mengão. 2-0 para mim tá bom. Precisa mais, tá tranquilo. Não, pra mim também tá bom 2-0, mas... Tá vendo, ó? É por isso que o mercado tá desse jeito. Ninguém apostou contra o Flamengo. Não tem como, né? É. No pré-live não tem como. O cara que apostar uma vitória do Botafogo e o Botafogo ganhar e o cara vir na internet falar eu sabia, eu avisei, não, aí ele merece uns 3 tapas na cara, né? Vem, não. Não tem, não aparece esses caras. Tu não sabia, tu foi burro e deu sorte, é isso? Vocês são ruins, eu falei. Não tem como imaginar uma coisa diferente. Mas vai acontecer vendo outras zebras vencerem. Quem quer começar o último aí? Vai, um de vocês. Eu vou ficar por último nesse. Vai lá, Mário. Eu vou de Corinthians. Corinthians e Mirassol, é isso? O Novo Horizontino. Novo Horizontino. Quando foi o primeiro jogo? Beck Mirassol. Acho que foi 1-0. Vou até confirmar aqui. Corinthians, né? 1-0 Corinthians. Joguinho, hein? Não Enroscado. jogou bem, hein? Não jogou bem. Marcou o gol, mas não foi jogo fácil. 2-0 Corinthians. A cara que eu ia. 2? 2-0 Corinthians. Você, Dani. Eu vou no modelo Corinthians, 1-0. 1-0 Corinthians. Aí vocês me lascaram. Eu vou fazer o quê agora? Ué, vai sozinho, vai brilhar sozinho. Tu tem que recuperar, não esquece. Brilhar sozinho. 2-1 Corinthians, né? Então. Não tem como eu ir 1-0. É isso, então? Ó, o negócio é o seguinte, deixa eu chamar o pessoal. Eu vou falar como é que tá o ranking aqui também, sobre júdice, né? Estamos todos querendo entrar no STJD, aqui do Aposta da Rodada, para entender melhor esses placares aí. Mas, no momento, o Netuno está liderando o nosso palpitômetro com 11 pontos. Eu tenho 9 e o Full Trader tem 7 pontos. Ele está, por isso, correndo atrás do prejuízo aí nos palpites dessa semana. Eu estou com certeza com 9. Eles estão me roubando 3 pontos no jogo do Santos e Corinthians. Mas tá bom. Agora que vem, vamos corrigir. Só tenho que dizer uma coisa pra vocês dois. Diga. Segue o líder. Maravilhoso. Falando em seguir, segue a gente. Você que está aí na Aposta da Rodada, segue a gente, deixa o like, curte, comenta, ativa o sininho. A gente vai estar sempre por aqui, toda semana, falando de futebol. Essa resenha é boa aqui. Vamos estar ensinando não, que eu estou aprendendo junto, mas eles dois aqui, ó, essas feras, vão estar ensinando a você como não se meter em encrenca, apostar para ser feliz, apostar para se divertir, que é esse aqui o nosso objetivo com a Aposta da Rodada. Não é isso, jovens? É isso aí. Então, Netuno, quer dar teu recado final aí pra galera?
Dá um recado aí pra galera que o Grêmio tá partindo rumo ao Mundial, logo o próximo jogo começa aí a reviravolta do Tricolor Gaúcho e aposta com calma, com paciência e não se recupera Red. Perfeito. Full Trader. Meu recado final é para algum médico que more no Rio Grande do Sul, perto da casa do Netuno. Alguém vai lá e receita para ele O meu médico do Neymar. porque ele não tá bem, ele não tá bem. Errado não é ele, é o psiquiatra que deu alta, né? Queridos, um beijo. Um beijo para cada um de vocês em casa. Um beijo para você que está na nossa live até agora. Obrigado pela companhia. Voltem mais vezes e avisem que o Aposta da Rodada é semanal para trocar essa ideia aqui com você. Tchau. Abraço.